Olá, colegas. Sou o Gerardo Lima. Estamos aqui para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. E hoje eu tenho uma alegria de receber aqui nossa querida amiga, oficial de justiça do TJDFT e que atua na Coordenadoria de Administração de Mandados, Adriana Machado. Ajuda muito os oficiais de justiça no dia a dia. Adriana, muito obrigado pela sua presença aqui no Unicast. Gerardo, eu que agradeço o convite, né, de estar aqui, podendo partilhar um pouquinho do que eu faço. Obrigada mesmo. Ah, coisa boa. E, Adriana, conta um pouquinho da sua entrada no tribunal. Você era professora antes de ser oficial de justiça, né? Isso, eu era professora, né, da Secretaria de Educação, amava o meu trabalho, mas assim, infelizmente aquela história de uma greve todo ano, lutando por melhores condições, realmente ficou bem cansativo, né? E aí uma amiga chamou, né, olha, vai ter um concurso para o TJ, oficial de justiça, vamos lá? Eu falei, vamos, porque eu acho que está na hora de mudar. E aí, né, estudei, fiz o concurso, deu tudo certo, passei, porque era para ser, né? E aí eu até tentei conciliar um tempinho a Secretaria de Educação com o TJ, mas realmente a jornada fica muito puxada. E aí eu pedi exoneração da secretaria, fiquei só no TJ. Isso foi em 95, né? Lá se vão 26, 27 anos, né? 27 anos como Então oficial de estou justiça. lá há 27 anos. É, nesse período, muita coisa mudou no trabalho, né? Quando, assim, você começou a se informar sobre o cargo que você entrou no tribunal, assim, foi o que você imaginava? Porque, às vezes, o pessoal, assim, estuda legislação processual, mas Uhum. o trabalho do oficial de justiça ele é desenvolvido na prática, né? Parte do conhecimento, ele vem da prática. A gente acaba aprendendo até muito com os colegas mais antigos, Isso. né? Eu não tinha noção do que um oficial de justiça fazia, não tinha noção. Então, eu entrei, né, e aprendi na prática mesmo e gostei. Eu acabei me adaptando bem, né, ao trabalho. Agora, eu não tinha um curso de direito, porque quando eu entrei era qualquer graduação, e aí eu achei necessário. E aí eu fiz vestibular, fui cursar, né, para me sentir segura. E realmente, né, com o curso de direito você se sente bem mais segura na atuação. E foi o que eu fiz. E eu achei que foi bem interessante ter feito, porque Deu mais deu segurança. mais segurança. E você passou por vários fóruns, né? Assim, quer dizer, na época era lotado em Brasília, mas aí cumpria em fóruns Isso. distantes, né? Passou por que fóruns? Bom, em 95, né, quando eu tomei posse, eu fiquei na Asa Norte, que não é a Asa Norte somente, né? Era a área norte. Então, incluía a Asa Norte toda, o Lago Norte todo, o Paranoá e o Varjão. Então, era uma área bem extensa. Aí eu fiquei um bom tempo nesse setor. Aí surgiu uma vaga em Planaltina. Como eu dava aula em Planaltina e conhecia toda a região, eu falei, vai ser melhor para mim. E a área geográfica era menor, apesar de ser mais distante. Aí fui para Planaltina, mas com lotação em Brasília mesmo, só cumprindo os mandados lá. E fiquei em Planaltina bastante tempo, então cumpri mandado no Vale, no Arapuanga, na Vila Buritis, no setor tradicional. Conheci toda aquela área ali. E aí depois disso surgiu uma vaga em Sobradinho. Aí como eu também dava aula em Sobradinho, aí eu falei, bom, vou chegando mais perto de casa, né? Porque eu morava em Sobradinho. E aí cumpri muito tempo em Sobradinho, e aí conheci a área rural, Fercal, os condomínios, Córrego da Rosal, toda aquela parte ali. E aí, até que quando a minha filha nasceu, eu consegui a vaga no Sudoeste, porque daí eu estava morando no Sudoeste, e aí consegui a vaga no Sudoeste. Então, assim, passei por vários lugares, né? Rodou bastante, né? Aquela região norte ali é Essa bem região norte extensa, toda. tá? Aham. Bem extensa. E assim, aí depois, quando você estava no Sudoeste, você acabou indo para Brasília mesmo, né? Para ficar ali dentro do fórum na posição de oficial coordenador, né? Foi nesse Isso, período, foi. 2006? Foi em 2006, né? Eu trabalhando, cumprindo mandado do Sudoeste. Aí eu fiquei sabendo que um oficial coordenador ia aposentar e que ia abrir uma vaga. E aí eu fui atrás para saber dos requisitos, né? Eles me disseram que já tinha que ter bastante experiência na rua, tinha que ser bacharel em direito, né? E tinha que ter disponibilidade para cumprir expediente, porque o oficial de justiça coordenador ele tem que cumprir o expediente de meio-dia às 7, né? O expediente do TJ. E aí, como eu preenchi os 3 requisitos, me aceitaram. E aí eu fui.
E aí, como eu tenho já essa facilidade de falar, por ter sido professora, não sei o quê, acabei me adaptando muito bem, né, a essa nova tarefa, né, esse novo trabalho ali como oficial coordenador. No início a gente se restringia a ajudar os oficiais, auxiliar, né, orientar o cumprimento do mandado e a ler as certidões. Acho que todo mundo vai lembrar dessa época em que todas as certidões passavam pelos oficiais coordenadores, a gente lia, e se estivesse de acordo, mandava para o cartório. Se tivesse algum probleminha, a gente colava um bilhetinho, pedia para refazer, né? Acho que todo mundo lembra desse período aí. E aí depois veio o mandado eletrônico, né? E aí não tinha mais essa leitura. Então, eh, os oficiais coordenadores foram se aposentando, as vagas foram sendo extintas, e atualmente só tem eu. Na verdade, você trabalhou um tempo lá com o Pedro e o Vabo, né? Isso aí, todo mundo foi se aposentando, né? E Nos a, fóruns tinha também nas satélites. Eu me lembro que quando eu trabalhei em Samambaia, era o Alci, era o coordenador isso, lá em Samambaia. Aí depois eu isso, trabalhei em Santa Maria, tava o Miranda, que tinha assumido o lugar do Geraldo, isso, do é, Geraldo Magela. do Geraldo Magela. Isso, Depois, em Taguatinga, eu acho que já estava o Getúlio. Enfim, assim, era um negócio interessante. Claro, a gente brincava com a questão dos bilhetinhos e tudo, aham, mas era importante, assim, para uma certa padronização das certidões, porque isso, vocês concentravam as informações que recebiam dos cartórios, né? Então, os isso. cartórios, claro, né, eles tinham algumas demandas, essa certidão tem isso, tem aquilo que é Uhum. importante melhorar, e vocês passavam essas orientações para os oficiais, né? Isso, a gente tinha uma padronização maior das certidões. E quando na época em que foi possível ter um oficial coordenador por circunscrição, é, eu acho que houve uma qualidade melhor nas certificações. Por quê? Primeiro, os oficiais podiam contar com aquele colega ali para tirar dúvidas, até para ajudar no cumprimento do mandado, se fosse necessário, né? Para ajudar na certificação, para ajudar na resolução dos problemas. E isso a gente perdeu, né? Porque com a falta de oficiais, né? Então, alguns cargos desses foram. é, não é que foram extintos, né? Mas assim, os coordenadores tiveram que voltar para o trabalho só na rua, né? Passaram a não existir mais. E os últimos foram aposentando e as vagas foram sendo retiradas, né? Atualmente nós temos só uma vaga para o DF inteiro. É. Então, assim, meu telefone toca o dia todo, o meu e-mail é cheio de perguntas, mas assim, eu tento ajudar, assim, o máximo que eu posso, sabe? Às vezes, final de semana, eu tô respondendo mensagem que eu fico com dó também, sabe? Que o pessoal fica, por favor, me ajuda. Não, com Todo... certeza, assim, ajuda É, bastante, assim, e tanto que você ficou como oficial da coordenadora e isso acabou indo para Coama, né, para participar um pouco da gestão, né? é, eu acho que esse convite para a Coama foi muito importante para a categoria. Por quê? Porque até 2017, o oficial coordenador trabalhava num outro setor, numa seção separada, que era o NUDIMA, que é o Núcleo de Devolução de Mandatos, né? E aí a gente trabalhava ali e a gente não tinha conhecimento de nada que acontecia na Coam, né? E aí, quando veio a gestão do Luiz e que ele me convidou para ajudar na equipe, né? Ajudar, assessorar, eu achei super importante. Por quê? Porque você teria, a partir daquele momento, um oficial ali podendo opinar, sabe? Nas decisões, nas portarias que seriam elaboradas, no despacho dos PAs, nas minutas. Então, assim, seria a presença de um oficial ali. Então, achei isso muito, muito importante. E aí terminou a gestão do Luiz, veio a gestão da Lívia, ela repetiu o convite, pediu para que eu continuasse, né? E eu tô lá até hoje. Então, assim, tudo que eu posso contribuir, eu contribuo. Então, olha, a gente vai trabalhar numa portaria. Eles sempre me convidam, então eu ajudo na elaboração das portarias. Olha, tem que minutar isso, tem que minutar esse PA, eu ajudo nas minutas. Tem que fazer defesa dos oficiais nesses PAs, eu ajudo na defesa dos oficiais. Então, assim, onde eu consigo, onde eu posso, né, participar e ajudar e colaborar, eu estou tentando ajudar. Não, e assim, a gente é testemunha, Adriana, assim,
do quanto você faz lá dentro, né? Claro, das Uhum, possibilidades ali de quem tem um cargo junto à administração, mas a gente teve recentemente o grupo de trabalho, né, uhum, que discutiu sobre o reajuste da indenização de transporte uhum, e, assim, todo mundo que fez o relato lá é que você sempre teve a percepção de ser um oficial de justiça experiente da rua, de entender uhum, os custos envolvidos com o veículo e uhum. dentro do que você podia ali, você sempre buscou ajudar os oficiais de justiça. Então, essa percepção ficou muito clara. As entidades Sim. participaram da comissão, tinha Uhum, gente lá do Sindojus, tinha gente da AOJUS, e todo mundo uhum. foi unânime em dizer que você sempre esteve ali do lado dos oficiais, né? Sim, sim. Eu sempre que possível pedia a palavra e falava, gente, olha, o oficial, ele gasta muito combustível, o oficial se desloca, o deslocamento às vezes é enorme, às vezes para você achar uma chácara na área rural, por exemplo, de Planaltina, você anda 30, 40 quilômetros para achar a chácara. Aí, às vezes, a pessoa não tá e você tem que voltar. Então, assim, eu quis tentar passar ali naquele grupo de estudo ali da IT as dificuldades que o oficial tem e as distâncias que ele percorre, porque assim, as pessoas que não são oficiais de justiça, elas não têm essa noção. Elas acham que entregar mandado, você vai uma única vez e entrega, sempre você vai encontrar a pessoa na primeira diligência, o que é muito raro. E outra, elas não entendem que você tem que fazer área rural, que você trabalha no seu carro, que quem coloca o combustível é você, que quem contrata o seguro e paga o seguro é você, que você que troca, você que tem que pagar pela troca do pneu, você tem que pagar pela troca do óleo, entendeu? E o telefone que você usa é seu. Então, essa percepção as pessoas não têm. Então, assim, eu consegui falar um pouco nesse grupo, falar que tudo isso é feito pelo oficial, né? Isso é bem importante, assim, porque, claro, né, pelas entidades, a gente tem até a obrigação de fazer a defesa dos oficiais, mas às vezes há uma resistência com os pedidos das entidades, natural, né, Uhum, ali, né, do diálogo entre a administração e entidades, às vezes há um pouco de uma digamos, de uma resistência. Então, assim, quando tem alguém dentro da administração para dizer, não, é verdade, né? Os uhum, oficiais realmente gastam muito, então uhum, isso acaba sendo bem relevante. aham, E um outro trabalho, Adriana, assim, que eu acho importantíssimo e que você faz muito bem, uhum, e isso aí fica até claro com sua evidente vocação de professora, uhum, é ministrar um pequeno curso de formação para os oficiais de justiça que chegam no tribunal, né? Você passa aquelas orientações ali para o pessoal conseguir fazer uma adaptação do que estuda da legislação processual para a forma como vai cumprir o mandado na prática, né? isso. Como é que nasceu esse projeto, a sua participação nesse mini curso de formação dos oficiais? Então, como quando o oficial chamava vários oficiais de uma vez, muitos de uma vez, às vezes eles até conseguiam montar um curso de formação. Só que depois de uns anos para cá, a chegada dos oficiais ela é muito picada. Então, assim, eles chamam um oficial, aí um mês depois chamam dois, aí depois chama mais um, aí depois chamam três. Então, não há uma forma de fazer um curso de formação com uma demanda assim tão diluída, né? Então eles me perguntaram: você pode receber os oficiais que vão chegando? Você pode ensinar como é que é o trabalho de rua? O que que eles têm que fazer? Como é que vai ser? Como é que entrega o mandado? Eu falei: claro, posso. Então eu faço esse treinamento que não é um treinamento oficial pela escola de formação, né? E aí o que que eu fiz? Lógico, aí como professora eu elaborei todo tem uma pautazinha, né? Então eu busco tentar, né, incluir tudo o que eles vão precisar naquele primeiro momento, porque o resto vem com a experiência, a gente sabe, né? O trabalho do oficial vem com o dia a dia mesmo, a experiência que ele vai aprender, mas pelo menos eu dou aquela noção inicial. Então, assim, como é que você entrega o mandato? Como é que você aborda a pessoa? O que que você entrega? Como é que faz uma busca e apreensão? Como é que você faz um afastamento? Como é que você faz uma condução coercitiva? Como você faz um despejo, uma emissão, uma busca e apreensão de veículo? Então, assim, eu passo por cada tipo de mandado, principalmente esses que mais saem, eu passo por cada um deles detalhando como é que você vai cumprir, o que que você tem que fazer, o que que você vai falar. Né? Eles até brincam que eu vou fazendo assim com didática e eles falam, nossa, parece uma professora. Eu falei, não, é porque é da época da Secretaria de Educação, né? E aí eu tento ajudar nisso, porque realmente eu entendo que fazer um curso quando a contratação não é toda de uma vez, quando todos não tomam posse de uma vez, só realmente é difícil.
E você não pode mandar a pessoa para a rua e o curso vai acontecer daqui 40 dias. Não tem como, ele tem que ir para a rua amanhã. Então, não dá. Alguém vai ter que acolher e alguém vai ter que explicar para ele como é que é. Então, eu faço isso daí, né? Pelo menos depois eles me agradecem. Ele, pronto, pelo menos eu cheguei na rua e eu já sabia o que fazer. Não, é bem importante, assim, essas noções iniciais. Mas, assim, até acho que depois é importante o tribunal se organizar para primeiro chamar mais gente, né? E Sim. essa é uma necessidade Aham, extrema aí de aham. chamar mais oficiais de justiça. A gente está esperando nomeações grandes aí nesse Uhum, próximo concurso. Mas, sobretudo, organizar, e, evidentemente, com a sua participação lá para orientar uhum, os colegas, mas, assim, para o pessoal entender um pouco mais como é que é o funcionamento na prática, porque a gente sente uma falta de estrutura em algumas questões que a gente uhum, depende do tribunal, às vezes depende até das partes. Por isso uhum, que os oficiais acabam aprendendo muito na prática. Por exemplo, como é que funciona se eu precisar remover bens? uhum. O que que eu faço? O depósito público, o tribunal tem um caminhão para levar os bens? As pessoas Aham. Não não sabem, né? sabem, né? Aham. Não, a pessoa não abria a porta, né? Como é que faz? Como é que é o O arrombamento? arrombamento é o pezão na É porta. o pé na porta? Não, não é o pé na porta. Então são questões que, Sim, assim, sim, a legislação processual não traz, ela só faz lá, ó, arrombamento. O sim. que que é o Mas não fala arrombamento? como fazer, É, né? então é Sim, tudo isso. Aí, não, a parte tem que fornecer os meios. Então, assim, o sim, que que são esses meios? É sim. tudo que precisa. A É. casa tem um cachorro, né? A parte não tá aqui para tirar o cachorro, o que que vai O fazer? que que vai Então, fazer, né? são várias questões que vão surgindo na Sim, prática, né? sim. Né. Então, assim, né, ter essas noções, assim, pelo Uhum. menos básicas de adaptação para a rua, às Aham. vezes até, assim, começar com algum outro oficial mais antigo para ir Sim. cumprindo, para ir se adaptando para a função. Eu sempre, assim que eu termino o treinamento com eles e que providencio toda aquela parte que ele precisa, né? Eu oriento aquela questão do crachá, do token e tal. Sempre eu ligo para a circunscrição que ele vai e peço um colega mais antigo para andar com ele alguns dias, né? Eu falo, olha, vai chegar um colega, faça a recepção do colega. Então, assim, a gente nunca deixa o oficial sozinho, a gente sempre pede para um mais antigo. E eu já ligo e deixo combinado, eu não fico esperando, não, eu já deixo tudo amarradinho para ele não chegar lá e ficar perdido, sabe? Porque eu sei como é ruim você chegar e você não sabe como fazer e você cheio de dúvidas, né? Não, isso aí é fundamental. Nos setores onde eu cheguei, também colegas mais antigos, assim, Uhum. acabaram, não, vamos, primeiro dia a gente roda junto aí, tudo. Aham. Me É lembro de que super importante. foi a Odélia que rodou comigo lá em Aham. Samambaia, né, quando eu Aham. cheguei lá. Eu lembro até quando eu cheguei em Taguatinga, um dia a Claudinha rodou comigo lá em Vicente Pires. Então, assim, Uhum. isso é muito legal, essa união que Sim, tem entre é verdade. os oficiais de justiça. Uhum. Às vezes, assim, dá até uma impressão de que o tribunal tem uma concepção de que os oficiais se viram, né? Uhum. Porque, assim, o tribunal está preocupado com um monte de coisa, né? O tribunal é enorme e Uhum. são várias etapas que tem um processo. Então, Sim. são muitos setores para Uhum. cuidar. E a impressão às vezes que dá é que, não, os oficiais de justiça, nos mandatos, eles vão dar um jeito, né? A gente até, Uhum. assim, confesso que em alguns momentos se sente um pouco órfão de ter um órgão lá dentro do Uhum. tribunal, porque a gente vê muito assim, algumas autoridades, cada autoridade se dá um suporte para os seus servidores, né? Uhum. Então, e às vezes a gente não tem assim muito isso porque a gente não trabalha dentro dos cartórios, então a gente não tem Sim. alguém que vê o nosso trabalho no dia a dia para dizer, não, eles realmente trabalham muito, realmente estão Uhum. passando do horário deles porque Uhum. a quantidade de serviço, então tem que contratar mais gente, né? Por mais que a gente veja que vocês têm se manifestado já há muito tempo Uhum. favoravelmente para nomear mais oficiais de justiça, né? Não Sim. só a Coama, como a CEAMB e a própria Corregedoria, né? Sim. Então, isso já vem de algum tempo e a gente vai, né, assim, Uhum. insistir com a presidência do tribunal para nomear mais gente. Estamos aguardando, né, É agora. importantíssimo, né? Estamos agora na fase de aguardar que o pessoal, né, do E último concurso vai ter a possa, homologação agora, é, né? Né, que o necessário. pessoal tome posse logo. É. Adriano, outra coisa assim, você tem 27 anos, né, como oficial de justiça. Uhum. Nesse tempo mudou, né? Assim, mudou muita coisa do cargo. Como que você enxergou essas mudanças, né, na Uhum. forma como a gente cumpre os mandados, desde a época que você entrou até os dias atuais? Olha, muita coisa melhorou, né? Primeiro, porque antes eram grandes setores, como eu te falei, né? Quando eu entrei, que eu fazia da Asa Norte até o Paranoá.
Então, eu acho que assim, os pequenos setores, eles vieram para contribuir com o oficial, por quê? Porque o oficial tem uma área geográfica menor para cumprir, então ele consegue fazer mais mandados em menos tempo e com gasto menor de combustível, desgaste do carro e desgaste também do próprio oficial, né? Então, acho que assim, a redução do tamanho dos setores foi uma coisa bem benéfica, né, que aconteceu. Eu acho também que a plataforma eletrônica, né, então agora você poder devolver os mandados, né, na no SEMAN, isso ajudou demais, porque lá você também já tem um modelo resumido de certidão que você só edita ou você usa o modelo resumido, ou então você edita, então você também ganha tempo. Então você ganha tempo na certificação, né? A questão do oficial também poder cumprir de forma remota, né? Que antes tudo você tinha que cumprir presencial e da pandemia para cá veio essa permissão para se cumprir de forma remota. Então, citação e intimação, né? Se você tiver o telefone ou o e-mail da parte, você consegue cumprir, embora isso seja um quantitativo não tão grande de mandados assim, né? Estima-se que acho que uns 30% dos mandados você tem o telefone ou você tem o e-mail, então você consegue fazer. O restante tudo tem que ser presencial, mas isso tem, já foi um ganho também para o oficial, conseguir fazer um pouco, né, de forma remota. Então, assim, foram coisas que foram acontecendo que foram melhorando o trabalho do oficial, né? Isso, ela vai aperfeiçoando aos pouquinhos, né? É. Uma questão que hoje a gente vislumbra, assim, é que o trabalho do oficial vai evoluindo e a gente vai recebendo atribuições até mais complexas, né? Assim, hoje a efetividade dos mandados até Uhum, vai crescendo com essas uhum, possibilidades. E a gente já viu alguns tribunais que estão começando a autorizar pesquisas patrimoniais aos pouquinhos, né? Principalmente os uhum, tribunais uhum, trabalhistas. A gente imagina que os oficiais vão assumindo também um protagonismo na execução. uhum. Porque o grande gargalo do judiciário no Brasil é a execução, né? O Sim, Brasil, sim. infelizmente, é o país do ganha, mas não leva, né? Uhum. Porque há uma dificuldade em localizar bens. Bens. Então, assim, a gente, né, imagina assim que claro, a primeira fase do processo, o juiz aqui ali tem que ter um controle maior para certificar o direito. Né? Sim. Os oficiais, Uhum, claro, continuam com os atos de comunicação, talvez até assim, em parte reduzindo pela uhum, utilização dos meios eletrônicos, mas e também assim, ó, nunca vai ser completamente retirado dos oficiais, porque a gente tem a fé pública, então às vezes uhum. precisa da hora certa, Sim. então sempre isso vai ser uma atribuição dos oficiais de justiça, mas Aham. na execução é importante o oficial ter mais autonomia, acesso a uma série de ferramentas tecnológicas para poder Sim. pesquisar os bens e até eventualmente fazer as constrições patrimoniais pelos sistemas, né? Porque ele vai Uhum, casando a diligência remota com a diligência presencial. Não é uhum, que uma vai anular a outra, muito pelo contrário, né? Uma uhum. agrega qualidade à outra, para que a Sim. gente possa fazer aquilo que todos nós queremos, oficiais de justiça e o judiciário como um todo, Uhum. que é entregar uma prestação jurisdicional cada vez melhor para a sociedade, né? Isso. Como é que você enxerga essa evolução? Você acredita que isso vai chegar logo também no nosso tribunal, no TJDFT? Qual é a sua percepção sobre esses novos passos da nossa carreira? Então, eu não sei, assim, como isso vai acontecer ao longo do tempo, né? Mas, por exemplo, essa questão da diligência híbrida, né? Você começa, tenta cumprir remoto, aí você não consegue porque aquele telefone não é daquela pessoa ou ela não aceita, né, ser citada da forma remota e você acaba tendo que ir presencial. Você acaba fazendo as 2 diligências, mas assim, se você tivesse conseguido de forma remota, você já teria resolvido aquele mandado já naquele primeiro passo. Então acho que assim, essas coisas que vêm, né, para que você consiga cumprir melhor o mandado, essas coisas que vão desenvolvendo, né, ao longo do tempo, como você falou, eh, tudo que vier para o oficial ganhar tempo e conseguir cumprir da melhor forma possível e realmente resolver a prestação jurisdicional, vai ser bom. O que a gente tem que ter cuidado é não passar uma tarefa para o oficial que não seja obrigação dele. Talvez passar uma tarefa que deveria ser cartorária para o oficial, eu já não concordo. Eu acho que tarefa cartorária é tarefa cartorária. Se a tarefa é do advogado de localizar bens, o advogado que tem que localizar os bens e indicar no processo. Eu acho, assim,
cada um tem que fazer a sua parte, né? Porque daqui a um pouco o oficial pode estar tendo que fazer uma tarefa que seria do cartório, e de repente ele está buscando bens, que seria uma tarefa da parte autora, né? Então a gente tem que ter um cuidado com isso daí. Eu acho que essa questão do cumprimento remoto uma coisa, um desenvolvimento bom para a categoria, mas essa questão de buscar bens e de outras tarefas que deveriam ser ou da parte autora ou do cartório, a gente tem que pensar bem, porque senão a gente vai estar delegando muita coisa para o oficial que não é tarefa dele. É uma questão bem sensível É mesmo, uma assim, questão sensível que tem que ser vista com né? cautela. A gente vem, assim, pensando bastante sobre isso, refletindo, Aham, aliás, esses bate-papos são interessantes para a gente ir ouvindo, né, a uhum, categoria, né, os oficiais que participam de diversas formas e que estão em setores diferentes, estão dentro da uhum. própria administração, porque, assim, a nossa preocupação é, assim, um caminho que alguns falavam até como se fosse uma realidade próxima, que seria a extinção da carreira. Falando, ah, não, agora com os meios tecnológicos, o cargo de oficial de justiça vai ser extinto. Eu É, acho difícil, porque assim, se tá a intimar por telefone, até o cartório pode. Aliás, o cartório pode, não é? Aliás, até pode. O cartório pode. Se tá a intimar, o cartório pode. Agora, quem vai na rua fazer a penhora? Quem vai na rua avaliar? Quem vai lá fazer o afastamento do lar do agressor? Quem vai fazer a busca e apreensão daquele veículo? Quem vai fazer o despejo? Então, assim, não tem jeito. Para isso, né, a gente precisa do oficial de justiça trabalhando. enquanto não inventarem um robozinho para sair andando na rua, né, fazer uma reintegração de posse, né? Então, assim, eu não acredito nessa extinção, né, do cargo de oficial de justiça, porque todas essas tarefas que eu citei aqui, e que não são poucas, e que saem rotineiramente, né, precisa do oficial lá na rua para cumprir, Sim, sim. né? O pessoal tem muita imagem assim do oficial, o pessoal brinca, é o carteiro de luxo, né? É, Imaginando que nós praticamos basicamente atos de comunicação, né? é, É é o claro, há uma parte das atribuições de atos de uhum, comunicação, não na qualidade de carteiro, porque a gente vai uhum. como um agente público que tem fé Sim, pública e sim. que vai Uhum, cumprir o ato, a pessoa receba ou não receba o mandado, mas uhum. a citação está cumprida, a intimação está Sim, cumprida, se for o verdade. caso, preenchendo ali os requisitos da hora A certa, né? hora certa, que aí, É, né, exato. Então que ali o oficial tem que estar ali para a fazer. suspeita de ocultação tem que ser Sim, comprovada por um agente com fé pública, com o sim. conhecimento jurídico ali necessário. Uhum, Mas essa também é só uma parte das atribuições, né? Porque a gente tem a outra sim. parte, né? Com várias medidas executivas, desde ali o afastamento do lar, que você Uhum. colocou muito bem aí, que aliás é um tipo de mandado que hoje sai muito, né? Infelizmente a violência doméstica é uma realidade Infelizmente, é no uma país. realidade. Na pandemia aumentou muito, 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 assim. É um dado triste, né, da gente trazer, mas assim, a violência doméstica aumentou demais durante a pandemia, né? Os oficiais sentiram na pele a quantidade de mandados que eles passaram a receber, quantidade de afastamentos que eles tiveram que fazer. Não, é uma realidade, assim, duríssima, né, infelizmente. E assim, a percepção é que, na verdade, não é que a violência doméstica, a pandemia, acredito que os dados apontam pela elevação. Uhum. Mas antes disso, não é que a violência doméstica cresceu ao longo dos anos, é que isso não chegava no judiciário, né? É, Eu acho que a lei trouxe essa proteção para muitas mulheres poderem sim. acionar o Uhum. judiciário e se Sim, sentirem protegidas, né? Mas sim, é uma dura realidade a violência doméstica no nosso país. verdade. Adriano, assim, o que os oficiais de justiça sempre levam algumas demandas para Uhum. ali para a Coama. O que você vê mais chegando assim? O que os colegas pedem ou reclamam que podia ser diferente? Olha, eu recebo, assim, muitos telefonemas ao dia, né, e e-mails, assim. A grande parte das demandas é com relação a dúvidas mesmo no cumprimento do mandado, né. Porque, a gente pensa assim: "Ah, mas os mandados são mais ou menos iguais, né, ou é citação, ou é penhora, é busca-apreensão", mas não é. Quando você chega para cumprir, cada mandado é um mandado. Acontecem coisas no cumprimento do mandado que, assim, você jamais esperaria. Às vezes você pensa: "Poxa, intimação é uma coisa simples, eu vou lá intimar". Você chega para intimar, a pessoa vai e tranca o portão, te mantém, sei lá, em cárcere privado.
Ou você chega, a pessoa puxa uma arma, né? Ou você chega, a pessoa começa a discutir com você, colocar toda aquela energia, achando que você é culpado daquilo ali, enquanto que você está ali como agente público só para entregar aquela intimação. Então, uma simples intimação, de repente, vira um problemão. E às vezes um despejo que você acha um problemão, você chega lá e a pessoa sai na mesma hora. Então, cumprir mandado é uma caixinha de surpresa. Então, todo dia alguém me liga, estou aqui na situação tal. E aí me conta a situação e eu fico tentando ajudar por telefone. Olha, faz isso, liga, né? E eu fico tentando orientar. Então, as demandas ali são muitas. E assim, cada dia é uma coisa nova que acontece. Você pensa assim, você pensa assim, não, isso aqui eu nunca vi acontecer, né? E assim, sempre tem coisa diferente acontecendo. Essa dinâmica que é a riqueza também do Uhum. trabalho dos oficiais de justiça, né? Sim, Porque cada diligência é completamente diferente diferente da da outra. outra. E traz demandas também, né? Assim, Sim. eu até acho que depois desse episódio aqui vai muita gente saber que, opa, a Adriana tá disponível lá para eu ligar e tirar dúvida. Vou ligar com mais frequência para ela. Não, tem gente que sempre me liga, assim, tem oficial, assim, que toda semana liga, tira dúvida. Tem uns não, que mais raramente ligam, né? Mas assim, o pessoal mais novato liga sempre, né? Que eu sempre falo, eu falo, gente, antes de fazer e depois se arrepender de como fez, liga e pergunta, não custa. Tá com mandado de despejo, tá com mandado de afastamento? Me liga um dia antes, fala, Adriana, olha, o que que eu preciso fazer? O que que pode acontecer lá? E aí eu vou simulando para ele, eu falo, ó, pode ser que aconteça isso, ou isso, ou isso. Você tem que estar preparado para todas essas coisas que podem acontecer ali no momento. Então ele já vai mais ou menos preparado, ele já vai mais seguro, né? O que eu sempre falo para eles, não deixe para me ligar na hora, não. Liga antes, tira as dúvidas antes. E assim, muita gente está fazendo isso, está perguntando antes, que eu acho mais fácil do que às vezes eles me ligam depois que o negócio já aconteceu e aí eles ficam, e agora? Como é que eu vou fazer? O que que eu vou certificar? Aí eu falo, calma, me conta tudo primeiro para eu poder te ajudar, né? Não, e uma coisa, Adriana, que assim, deixa todo mundo um pouco apreensivo, é porque a gente tem centenas de chefes. Porque assim, na verdade, o papel que a Coama faz, é claro, né, ali Uhum, de equalizar um pouco da força de trabalho, uhum, de sim, tentar dar uma direcionada, organizada no trabalho dos oficiais de justiça, mas o juiz ali é chefe do oficial de justiça no cumprimento do mandado, né? O oficial é subordinado ao juiz no cumprimento do mandado. sim, Só que a gente cumpre mandado de 300, 400 juízes no sim, tribunal. Então a gente tem, na uhum, verdade, 300, 400 chefes, uhum, cada um com a cabeça diferente do outro. sim, sim, É um mais flexível, o uhum, outro menos flexível. E, verdade. e assim, não tem muitas vezes uma explicação clara, e aliás, essa é uma dificuldade também que a gente tem, porque a gente não tem um padrão de mandado dentro do tribunal, né? Assim, até hoje não há há uma tentativa, né? Mas assim, ainda há uma diferença muito grande entre um cartório e outro. É, É a forma como se coloca. isso está chegando, né? Há já um trabalho no tribunal para uniformizar o modelo dos mandados, para que todos os cartórios usem o mesmo modelo. Isso está caminhando, já está bem adiantado. Então, estou bem esperançosa que, pelo menos com relação a modelo do mandado, sejam modelos, né, mais padronizados. Ah, isso é interessante, já ajuda muito, principalmente se forem modelos pequenininhos, né? Porque a gente Uhum, recebe aqueles mandados ali de várias laudas, que, assim, para quem conhece, como é o seu caso e o meu, né? O trabalho oficial de justiça na rua, sabe que sim, a gente não é nas condições ideais, é ali de noite, é ali numa situação da pessoa xingando a gente, e aí a gente tentando ali sim. encontrar o que precisa realmente E às ser vezes a letrinha cumprido, tá a letrinha pequenininha, miudinha. o ato que você tem que cumprir não está destacado, né? Tem isso. Mas assim, essa preocupação a gente não tem mais, por quê? Porque esse projeto já está em andamento, alguns cartórios já estão trabalhando com esse modelo, né? A gente já tem recebido mandados nesse modelo padrão, que é aquele modelo que tem o QR Code. Não sei se você já percebeu, já recebeu mandados desses cartórios que estão participando, né? E isso vai estender para todos os cartórios. Então, isso vai ser um ganho É, muito bom para a gente.
Importantíssimo. E aí a gente fica nessa apreensão, assim, de às vezes o juiz vai ficar satisfeito com a providência que a gente tomar, ou às Uhum, vezes vai ficar, não, isso é um absurdo, porque esse oficial fez, eu não aceito assim. uhum. E claro, o intuito dos oficiais é acertar, obviamente, Sim, todo mundo quer fazer o todo mundo trabalho quer e fazer o ser, melhor, né? quer fazer o melhor, Sim, ser até verdade. reconhecido por isso, Uhum, só que há essa dificuldade, né? Porque a gente não tem, na verdade, contato com o nosso chefe. A gente é um contato muito ali por meio da certidão e da resposta que vem na certidão, que é um aham. diálogo muito seco, né? Sim, sim. Então, às vezes, há uma coisa que a gente até, assim, demanda de reuniões, assim, de tantos em tantos tanto tempo para que esses pontos sejam alinhados até Uhum, da administração, com o diretor da secretaria, com uhum, os juízes, com os oficiais, para dizer, uhum. ó, há alguma questão que não está agradando, porque o intuito de todo mundo é fazer o melhor trabalho Sim, possível. sim. Então, às vezes, alinhar determinadas questões ali por meio de uma Uhum. reunião. Outro dia eu fiz uma reunião com um cartório e, na verdade, uma reclamação que atrapalhava muito o trabalho dos oficiais de justiça era um ponto absolutamente lateral que o juiz disse: ah, é isso aqui? Não, isso aqui a gente resolve agora. E foi resolvido Pronto. num instante e Aham. era só uma falta de diálogo. Sim, Então, assim, acho que às vezes fazer essas reuniões, ter essa possibilidade dessa oxigenação com todos os atores sim. participando de uma construção coletiva, Essa proximidade, né? né? Porque às vezes o técnico não conhece o trabalho do oficial, o diretor conhece um pouco, mas não conhece tudo. Então, às vezes eles nem sabem, né, como é que se dá o cumprimento do mandado. Então, essa aproximação seria bem rica mesmo. Isso é bem importante. E assim, tem mais projetos assim que vocês estão trabalhando para otimizar? O que que você poderia falar para a gente aí sobre assim, questões que estão vindo e que podem ajudar um pouco assim a reduzir assim, esse excesso de trabalho que os oficiais de justiça têm, Aham, principalmente pela falta do número de oficiais, né? Tem muitos oficiais para sim. serem nomeados aí, cargos a serem preenchidos. A Coama tem essa preocupação, né, de buscar Uhum, mecanismos para otimizar mais o cumprimento de uhum, mandados, para reduzir mandados em duplicidade, né? O que sim. que você pode trazer para a gente aí de novidade, né? Então, olha, é muita coisa. Talvez eu não consiga lembrar nem enumerar todas, me perdoem, né? Né? Depois vão falar, puxa, mas podia ter falado disso, daquilo. Mas, enfim, na hora a gente não lembra. Mas, assim, ali na Coama é sempre uma luta constante para tentar puxar melhorias. Então, toda vez quando um oficial leva alguma reclamação para a gente, olha, o SEMA não está bom nessa parte, olha, esse modelo de mandado não está bom assim. Então, assim, tudo sempre é anotado e a gente sempre leva adiante para tentar melhorar. Então, por exemplo, todas as melhorias SEMAN, toda vez quando algum oficial relata que precisa uma melhoria na mesa de trabalho, é aberta uma ordem de serviço pela Coama. Essa ordem de serviço entra numa fila de espera, né? E recentemente eles fizeram uma priorização de todas as demandas da Coama e deram uma melhorada boa na mesa de trabalho do oficial de justiça, colocando marcadores, colocando a possibilidade do oficial colocar modelos de certidão, do oficial editar, a inclusão de arquivos, né? Antes, poucos arquivos podiam ser anexados, agora você já pode anexar não só além de fotos, né, gravação, os prints, videozinhos. Então, assim, tudo isso foram melhorias que a gente foi conseguindo ao longo do tempo, né? Teve a questão também, assim, a Coma já pediu a contratação, né, via PA, a contratação dos oficiais, né, que participar do pessoal que participou agora do último concurso. Então, tem um PA também que está em andamento, que a gente já está bem esperançoso, né, que chegue uma... Ai, tomara que chegue um grande número de oficiais Tomara, né? para o pessoal dar um respiro, porque a gente está percebendo que está todo mundo cansado, tá todo mundo adoecendo, né? E assim, são muitas coisas assim que são feitas diariamente ali, sabe? Não só a questão da melhoria na semana, como essa questão da melhoria no modelo dos mandados, como a contratação dos oficiais, tudo, né? E as escalas, antes as escalas, assim, cada setor queria fazer de uma forma, e às vezes fazia de uma forma que um pegava 200 mandados, outro pegava 100. Então, foi proposta uma melhoria. A nossa estatística, né, a publicação, a forma como a estatística está publicada, ela
A gente já estudou várias melhorias para ela. A gente só não conseguiu implantar porque foi assim que a gente pediu para mudar a forma de o formato, o layout da nossa estatística, a gente abriu a ordem de serviço e pediu. Aí na semana seguinte houve aquela invasão do hacker. E aí parou tudo. Uhum. Então, e aí de lá para cá a gente não conseguiu mais né, essa ajuda para mudar. O pessoal vai ajudar, mas a gente ainda não conseguiu que eles parassem para fazer isso. Por quê? Porque foram tantas demandas para colocar o tribunal funcionando de novo, os sistemas funcionando de novo, né? Demandou um trabalho assim hercúleo, né? De todas as equipes lá da parte da informática, da TI. Então, assim, vocês vão ver que a nossa estatística vai ficar de cara nova, vai ficar muito melhor. Só tem que ter um pouquinho de paciência, porque realmente a gente teve esse entrave aí, né? Que a equipe de TI não pôde nos salvar, teve que salvar primeiro, teve que apagar primeiro o incêndio, né? Então agora que a gente vai conseguir. Mas então, assim, são coisas que vão melhorando. Às vezes a pessoa não enxerga, mas são coisas. Você vai melhorando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai melhorando a vida do oficial. Não, isso aí é importante, sim. Na verdade, a gente está com um déficit muito grande de oficiais, né? Sim, Se essas melhorias não fossem ocorrendo, a sobrecarga estaria aí, né, completamente inviável, né? é, Então, assim, e- houve um aumento no número de mandados por oficial, sim, mas isso também em virtude do déficit, né, de oficiais. A gente de espera oficiais. que seja suprido com o concurso. Até essa questão que você falou aí do melhor equacionamento dos mandatos dentro dos setores, alguns colegas têm assim, reclamado da criação de uma distribuição extra no final do mês, né? Aham, E aí, tal, enfim, né? Isso aí, depois pensar se não vale a pena dar um pouco de flexibilidade para cada PDM, assim, ajustar. Porque, assim, tem locais que, por exemplo, às vezes faz esse ajuste na última distribuição do oficial do mês. Então, não uhum, fica uma distribuição extra, que já é uma boa uhum, forma de solucionar. Porque criar uma sim. distribuição extra já traz uma demanda ali que não havia antes, né? Então, isso é uma É, boa questão para refletir. essa ideia da distribuição extra, ela surgiu porque, por exemplo, os oficiais vão pegando mandatos conforme a escala, né? E aí, ao final do mês, notava-se que um, um oficial pegou num dia que houve, sei lá, um mutirão do júri, não sei o quê, e aí ele acabou recebendo, naquele dia que era para ele receber 40 mandados, ele recebeu 80. E o outro, no dia seguinte, só recebeu 20. E aí, né? O que que foi pensado? Não, então deixa um dia no final do mês, um, dois ou três, para que o PDM, né, o posto de distribuição, depois de ter contado quantos mandados cada um pegou, nesse dia ele faça uma equalização, né? Então, pega os mandados desses últimos dias e distribui só para quem ficou bem abaixo. Quem já pegou muito não precisa pegar mais. Então, foi essa tentativa, mas assim, a Coam e a SEAM sempre estiveram abertas a novas ideias de como equalizar isso daí. Chegaram ideias, muitas ideias foram colocadas em prática, sabe? Nunca houve assim uma coisa taxativa. A única coisa que foi pedido é que a equalização não passasse de um mês para o outro. Porque não adianta você falar, fulano pegou 200 mandados esse mês. Mas mês que vem ele pega 100. Puxa, mas esse mês que ele pegou 200 ele adoeceu. Então, não adianta esperar para equalizar depois, porque ele vai adoecer. É melhor você manter sempre equalizado. Aí o pessoal fala: puxa, mas eu tenho que vir aqui todo fim de mês. Eu já vim dia tal, dia tal, dia tal, ainda tenho que voltar aqui no dia 30. Sim, você está pegando, mas você não está adoecendo. Por quê? Porque você está pegando sempre numa média, Hum. né? Uma média muito melhor do que você estava pegando antes. Antes você estava pegando 200. Agora que a gente igualou todo mundo, está todo mundo pegando 150, 120. Não, acho que a ideia é assim, sempre equalizar A ideia é é boa. interessante, né? Talvez a gente ainda não tenha chegado num formato perfeito, mas eu acho que a gente consegue chegar numa forma melhor com as sugestões, Hum, não com as críticas, porque Sim. só reclamar. Essa forma é horrível. Eu não gostei. Eu não quero vir aqui no final do mês. Isso não vai adiantar. Ah, não, Adiantar é a pessoa ligar para a Coamo, passar lá, mandar um e-mail e falar: gente, olha, eu tenho uma ideia melhor. Vamos tentar uma ideia melhor? Eu acho que fazer a gente experiências, né? constrói, a gente tem que construir assim. Não só criticando e dizendo, tá ruim, É. mas
como melhorar, Sim, né? né? Com certeza. É E, isso. você falou da estatística, assim, o pessoal sempre pergunta assim, todos os mandados entram na estatística? Entram. Isso é engraçado, porque assim, sempre tem alguém perguntando. Ele fala: ah, tá, mas aqueles do júri que não estão na semana, que era para montar o corpo de jurado, aqueles não entram. Entra, gente. Plantão entra? Plantão É. entra, ordinário entra, tudo entra. Por quê? Onde é que a gente busca os dados? A gente busca os dados no SEMAN. E quando você coloca no SEMAN, né? Quando você puxa o relatório, você consegue puxar o relatório todo dia primeiro. Então, todo dia primeiro você joga de 1º ao 31 do mês anterior. Ele puxa tudo. Tudo que passou pelo SEMAN aparece ali para você. Ele vai falar, fulano, 135 mandados. Fulano, 180 mandados. E aí, como é que a gente pega o mandado físico? O que a gente, né, chama de mandado físico? É aquele mandado que não pôde ser inserido no SEMAN. Por quê? Ou porque o sistema estava com problema, ou porque, por exemplo, convocação de jurados. Como o jurado não é vinculado a um processo, não dá para distribuir pelo SEMAN, porque o SEMAN distribui pelo número do processo e pelo CEP, né? Então, assim, aí os mandados de convocação de jurado não dá para vir para o SEMAN, vem como? Ou o cartório manda por malote, ou manda por e-mail, né? E tem os mandados do TRE, que chegam por malote. Então, o que a gente faz? Os PDMs anotam tudo isso. Quando o QVT estava funcionando, antes da pandemia, tudo era distribuído pelo sistema QVT e etiquetado. Como o sistema QVT ainda não pôde ser habilitado depois da invasão que houve nos sistemas, o PDM anota tudo, né? E eu, toda virada de mês, na primeira semana, eu peço os relatórios de todos os PDMs, inclusive deixo arquivados, ficam todos arquivados lá na pasta da Coamo. Peço relatório para todo mundo pedindo o número de mandados, né? Todos os mandados que chegaram, que não estavam na plataforma, no SEMAN, né? Aí eles mandam para mim, do TRE, do júri e mais algum que o cartório não conseguiu inserir. Então, assim, podem ficar tranquilos, todos os mandados são contabilizados, todos, todos, todos. Só um trabalho de logística, de organização, pelo menos assim, de quem eu converso, que eu vejo que tem uma logística melhor assim, isso consome um tempo absurdo, que assim, talvez não. Vou falar assim, falar 180 mandados por mês, tranquilo, faz tudo pelo telefone. Não é isso. Não é isso. É muito distante. Foi uma das coisas que eu coloquei participando do grupo da IT, que eu coloquei. Eu falei, os oficiais não conseguem cumprir tudo por telefone. Sim. Por telefone, você só consegue cumprir citação e intimação que vier disponibilizado o telefone no mandado, ou o e-mail. Porque também, se não vier, não tem como. Como é que você vai fazer se não veio? Isso também só tem como fazer para citação e intimação. Todos os outros atos, você tem que fazer presencialmente, né? Que é como eu falei, a penhora, busca apreensão. Aí, assim, como ainda tem alguns juízes que não aceitam, né? Aí Sim, tem várias ainda tem questões. esses Então, tem detalhes. oficial de justiça, a parte dos oficiais está cumprindo 100% presencial, Uhum. né? Então, tem muitas questões ainda para evoluírem, para Sim. realmente chegar num formato. E é como os oficiais colocam para mim. Os oficiais falam para mim, Adriana, dá muito trabalho cumprir de forma remota, porque assim, eu pego o telefone e mando um WhatsApp, né, me identificando, dizendo que eu estou com mandado judicial. Aí, primeiro, a pessoa não acredita que eu sou oficial de justiça. Aí ela fica primeiro tentando comprovar que eu sou oficial de justiça. Aí eu comprovo que sou oficial. Aí, se o negócio é interessante, se é interessante para ela aceita receber. Se não, aí ela já começa a enrolar. Aí você pede para ela se identificar, ela já não quer mandar a cópia do RG. Aí ela começa já a não te responder mais, entendeu? Aí você pensa, ah, tá, mas tudo bem, você é pessoa física e órgão público. Aí você manda o e-mail para o órgão público, do mandado judicial. Aí passa um dia, ele não te responde. Passa o segundo dia, ele não te responde. É plantão. Aí o oficial começa a ficar desesperado, porque o órgão não respondeu. Aí me liga, o que eu faço? Eu vejo se tem algum telefone para contato, ligue, cobre que ele te responda, né? Para você poder certificar, né, que você enviou, que foi recebido. E aí eles não respondem os e-mails. Então, assim, o cumprimento remoto não é fácil, não é simples, demanda tempo. Tem oficial que não gosta porque ele fica cansado, fica estressado de ficar ligando para a pessoa, mandando mensagem, a pessoa enrolando, né? Não, demora. Então demora. Ajuda bastante na efetividade, mas demora às vezes mais até do que as diligências Sim, presenciais, tem né? oficial que fala, eu prefiro pegar o carro e ir É lá, mais fácil. porque é muito mais rápido.
Aí ali passou, não Passou. mora mais e tal, não Não mora tá mais? viajando. E a diligência eletrônica, não. A pessoa tá viajando, mas tá ali falando, você pode cumprir o ato. É verdade. Então, assim, são as transformações, né, que a gente vem aí experimentando. Sim. Adriana, te agradecer muitíssimo aqui pela sua participação no Obrigada. Unicast, assim, muito importante, esclareceu vários aspectos que vão ajudar todos os colegas. Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, assim, o que eu puder ajudar, né? Os oficiais sabem, podem contar comigo. Né? Obrigada. Obrigado mesmo. É isso aí, pessoal. Hoje conversei aqui com Adriana Machado, oficial de justiça que atua como coordenadora na COAMA, que é o órgão que gere os oficiais de justiça no TJDFT. A semana, né, para os oficiais que são da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, são mais acostumados com a nomenclatura de semana. Então, a Adriana presta esse serviço aí essencial para todos os oficiais de justiça, ajuda muita gente, ajuda os oficiais de justiça que estão entrando por meio de um mini curso de formação, né, ali para eles É irem para a rua verdade. sabendo um pouquinho. São 27 anos de experiência com contribuição verdade. enorme para a categoria. Tenho certeza que vocês gostaram. Fica o nosso abraço aí. Até a próxima.